Desenvolvimento de carreira. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Talento Gente Gestão com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva, para tratarmos esse tema que é muito importante, desenvolvimento de carreira. Edson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que as pessoas estiverem nos vendo aí. Então, hoje nós vamos falar de desenvolvimento de carreira, que as mesmas análises que a gente faz para desenvolver pessoas dentro da empresa vai servir para esse processo de desenvolvimento de carreira, que também concordo com você da importância. Sim. E aí você que já é um profissional, às vezes você vai pensar assim, puxa vida, eu já sou um profissional que eu estou no topo do negócio. Por que eu tenho que pensar Por cima da carne seca? Por cima da carne seca? Por que eu tenho que pensar nisso? Veja bem, quando o profissional chega num certo nível, tanto do ponto de vista de hierarquia, quanto do nível de competência, de capacidade, não significa que é o fim, não significa que acabou. E às vezes também o profissional pode pensar assim, poxa vida, eu já cheguei num nível que dentro da empresa nem tem como eu crescer mais do ponto de vista hierárquico. Será que não tem mesmo? Tem casos que de fato não vai ter, né? Chegou no limite ali. Só que quando você fala de desenvolvimento de carreira, aqui a ideia não é apenas pensar num crescimento para depois sair da empresa ou num crescimento apenas do ponto de vista hierárquico. De repente, o profissional que chegou num patamar mais elevado, ou como o Edson disse ali, por cima da carne seca, ele vai começar a pensar num programa, e que nem sempre vai ser um programa de aposentadoria, mas pode ser que seja, mas ele vai pensar num programa que vai garantir uma longevidade e uma sustentabilidade nesses estágios, vamos dizer assim, finais, dentro de uma área em que, de repente, ele pode até ter uma perspectiva de, mesmo depois de aposentado, se esse for o caso, ele continuar trabalhando, mas agora num outro nível, em nível de assessoria, em nível de consultoria, por exemplo. Então, o planejamento de carreira e esse programa de desenvolvimento, ele vale para aquele profissional que está começando, e talvez está no nível de estágio ainda, e vale para aquele profissional que está lá em cima, está lá no topo. Eu não estou nem aqui ousando dizer no fim de carreira, porque em termos práticos, a pessoa, alguns, né, pode até pensar em aposentadoria, mas eu não vejo como que o fato da pessoa parar de trabalhar diretamente com algo é o fim da carreira, porque quando você olha para grandes profissionais aí, e aqui eu vou citar até na área empresarial mesmo, você pega um Bill Gates da vida. Ah, o Bill Gates, ele vai aposentar a chuteira, ele vai pendurar a chuteira quando, Gleidson? Do seu ponto de vista, com base no comportamento que ele tem. Para mim, ele nunca vai pendurar a chuteira. Porque o que ele faz? Ele vai mudando de fase. Então, se de repente, antigamente, ele dava muita ênfase, muito foco lá, tinha que concentrar muita energia dentro do negócio, hoje em dia ele não concentra tanta energia quanto concentrava nos níveis do negócio, só que ele pega toda essa bagagem, toda essa expertise e ele dedica a outras áreas. Então, nesse ponto de vista, é que eu falo que nunca um profissional, ele de fato, ele pendura chuteiras por definitivo. De algum modo, ele vai estar dando contribuição para a sociedade, vai estar dando contribuição para aqueles que vêm depois dele. Então, nesse contexto, é importante esse assunto, tanto para você que já chegou num alto nível em termos de carreira, quanto para quem está começando. E um outro anexo aqui, Edson, nesses instantes iniciais do nosso podcast, talvez o empresário vai pensar assim, cara, eu não tenho que preocupar com esse negócio de carreira, não. Quem pensa no negócio de carreira é funcionário. Meu negócio aqui é pôr a empresa para funcionar, pôr as pessoas para trabalhar. Então, se o empresário tem essa mentalidade, eu nem falo que está certo ou que está errado. Só que ter conhecimento a respeito do desenvolvimento de carreira, se você tem uma microempresa, uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, não importa. É importante porque você vai conseguir criar uma estrutura dentro da sua empresa que vai ser acessível, que vai ser palpável, que vai ser percebida
pelas pessoas que trabalham com você, e nós sabemos, aí tem casos no mercado que as empresas que atentam para isso, atentam em apresentar um plano de carreira, ajudar o profissional a desenvolver-se em termos de carreira, a empresa ela é melhor vista. A empresa ela tende a atrair talentos, aqueles talentos que têm um potencial de crescimento, têm um potencial de levar a empresa a crescer, se ela tem isso. Acaba que você ajudar as pessoas a desenvolver a carreira é um diferencial competitivo para a sua empresa. Então, se você está no nível de ser um empresário, um gestor, e nem pensa muito na sua própria carreira, pense em entender os conceitos, os fundamentos, como é que estrutura isso, porque de fato você pode utilizar como um diferencial competitivo para a sua empresa. Ô, Gleitos, mas não sobrou nada para eu falar, não. Não, isso aqui é só uma introdução. Você já falou tudo. É... Pois é, cara, desenvolvimento de carreira, eu costumo dizer que ele é um trabalho a quatro mãos, mas é uma responsabilidade a duas mãos. Ou seja, o desenvolvimento de carreira precisa ser pensado tanto pelo profissional para si, quanto pela empresa para o profissional, que é também pensar para si. Eu acho que é uma responsabilidade dos dois. O profissional não pode deixar na mão da empresa que ela determine a carreira dele, porque se ela não fizer nada, ele vai ficar estagnado. A empresa não pode deixar na mão do colaborador desenvolver carreira, porque se ele não fizer nada, ela também vai estagnar, porque o profissional não evolui. Então é um trabalho dos dois para gerar um benefício mútuo. Ao mesmo tempo, eu tenho que assumir a responsabilidade ou a autorresponsabilidade de dizer eu que vou fazer o meu. Se o outro me ajudar, vai ser ótimo. Então, do ponto de vista do colaborador, eu vou desenvolver minha carreira. Ou seja, desenvolvimento de carreira, o que é? É definir o próximo nível, o próximo passo, para onde eu vou no próximo momento. Eu vou fazer isso. Se a empresa não me ajudar, eu vou fazer por minha conta. Do ponto de vista da empresa, eu vou incentivar e ajudar o colaborador, porque eu preciso que ele cresça dentro da minha empresa. Quando dois querem, funciona maravilhosamente bem. Quando um só quer, funciona só para quem quer. Então, se a empresa quer, ela não vai suportar pessoas que não querem se desenvolver, que não querem aprender, que não querem crescer. Por isso, as pessoas vão sair da empresa, porque a empresa vai ter que abrir aquela vaga ali para quem quer. Do ponto de vista do colaborador, se ele quer, a empresa não quer, ele vai crescer mais que a empresa e aí ele vai sair da empresa porque naquela empresa já não cabe ele mais. Então, essa parceria ela é benéfica para todo mundo. Agora, você falou aí do ponto de vista do empresário que pensa, né? Ah, eu vou fazer isso por quê? Tudo depende de objetivo. Por isso que a gente fala muito de objetivo aqui. Tudo depende do objetivo que você tem para o seu negócio ou profissional para a sua carreira. Então, a partir do objetivo que você tem, é que você vai fazer esse planejamento. Então, do ponto de vista da empresa, se ela tem um objetivo de crescimento, se ela tem um objetivo de desenvolvimento empresarial, ela precisa desenvolver as pessoas, porque só cresce a empresa onde as pessoas crescem, onde as pessoas aprendem coisas novas, onde elas se desenvolvem. O empresário que acha ou que pensa que eu não tenho responsabilidade de desenvolver pessoas, o que vai acontecer é que essa empresa vai ficar altamente dependente desse empresário. Isso na melhor das hipóteses, porque vai dar bons resultados com ele, mas enquanto ele estiver ali, enquanto ele puder estar ali colocando aquele nível de energia. No momento em que ele não puder mais colocar esse mesmo nível de energia, o resultado cai proporcionalmente ao nível de energia dele que cai. E como nós sabemos que nós somos seres, nós não somos robôs, né? Nós diminuímos energia, nós podemos passar mal. Tem um monte de coisa que acontece com a gente, cara, que pode fazer com que o resultado diminua. E depende de uma pessoa só. É aquele famoso colocar todos os ovos numa cesta só. Então, o empresário que pensa isso, o que ele pensa é, cara, só funciona comigo. Então ele vai ficar o resto da vida sobrecarregado. E aí não vai ter gente que possa ajudá-lo nesse crescimento.
E aí eu desafio qualquer pessoa a me dizer uma empresa que cresceu com uma pessoa só. Com uma pessoa só dando resultado, com uma pessoa só se desenvolvendo, com uma pessoa só crescendo. Por outro lado, o que eu ouço muito também é: ah, mas desenvolver gente dá muito trabalho. E aí nós já falamos aqui, né, Gleice? Qual que é o seu trabalho? Seu trabalho é fazer o negócio crescer. Desenvolver gente é parte do processo. Então, esse é o trabalho, né? Então, eu gosto muito de pensar no desenvolvimento de carreira dentro da empresa, do ponto de vista do empresário. Mas o profissional tem que pensar no dele. E uma última coisinha aqui. Às vezes as pessoas pensam que desenvolvimento de carreira sempre é sair de onde você está para ir para outra empresa. Não. Existe e deve existir sempre o desenvolvimento de carreira dentro da própria empresa. Por isso a empresa tem que pensar nisso. Porque o desenvolvimento de carreira é simplesmente qual é o próximo nível, qual é o próximo nível, onde eu vou chegar. É traçar objetivos de desenvolvimento e crescimento e acompanhar. Isso é bacana, Edson, você ter pontuado, porque quando você for fazendo assim com a mão, vem na minha cabeça aqui. Às vezes acho também que o desenvolvimento de carreira é só para cima, né? Acha-se que é só na vertical. Então, é importante levar em consideração o nível de conhecimento, o nível de capacidade que a pessoa tem. Então, vamos até dar um exemplo aqui de uma estrutura básica. Se a empresa já quer começar a organizar isso para ajudar as pessoas, para incentivar as pessoas a desenvolver a carreira, ou se o próprio profissional ele já quer estruturar isso de uma maneira simples. Então, você olha assim, ó, a primeira pergunta que é importante fazer: qual é o momento que eu estou? Em qual fase eu estou aqui agora? Quando eu faço assim com a mão, não é nem o momento hierárquico, mas pode considerar ele também, mas não apenas. Então, aprofundando um pouco mais. Ah, eu sou um profissional que tem 44 anos, eu tenho um curso universitário na área A, B ou C, que é uma graduação. Eu atuo na área técnica voltada para a tecnologia da informação. Atuo com tecnologia dentro de uma empresa na área de prestação de serviço. Então, tá vendo? O primeiro passo é essa análise de qual é a situação atual. Quais são os conhecimentos que esse profissional que eu estou descrevendo aqui, é um profissional fictício, mas para ilustrar. Quais são os conhecimentos que eu já tenho nessa área que eu atuo hoje, que é a área de tecnologia, dentro de uma empresa de serviço? Então, você vai elencar isso. Quais são as habilidades que eu tenho, que é a capacidade de fazer, capacidade de colocar o conhecimento em prática? Anota ali. Bom, dentro do mercado, desse mercado que eu atuo, o que seria ali um profissional medíocre, ou seja, um profissional que está abaixo da média, um profissional mediano e um profissional alta performance? E aí você pega, e além de você comparar-se, você comparando-se a si mesmo, então é o Gleidson, por exemplo, é o João da Silva hoje, comparando com o Gleidson, o João da Silva de alguns anos atrás. Eu evoluí, eu fiquei mediano ou eu regredi? Eu fiquei abaixo da média. Porque observa, só nesses primeiros passos aqui, nesses passos preliminares, para o profissional já tem uma tarefa. Porque se eu, comparado a mim mesmo, eu regredi, quer seja no aspecto técnico, deixei de estudar, fiquei para trás, como diz um ditado, eu já tenho que começar a correr atrás do prejuízo, ou seja, eu tenho que buscar meios aqui agora de aprender o que precisa ser aprendido, depois de gerar a oportunidade de desenvolver a habilidade de aplicar aquilo, quer seja dentro de alguns projetos paralelos àquilo que eu faço dentro da própria empresa, então gerar essas oportunidades de me inserir em projetos para eu desenvolver essa habilidade, quer seja em projetos extra-empresa, se eventualmente o curso que eu fiz em nível de graduação, para esse momento, ele já não é suficiente, e aí eu passei anos, meses sem fazer alguns cursos complementares, sem participar de atividades complementares, opa, olha o sinal de alerta ali, ó, ficou estagnado. Então agora, ou eu invisto na minha própria formação, do ponto de vista de fazer curso mesmo, de aumentar o conhecimento, ou de ampliar a rede de contatos e trocar ideia com pessoas
que estão no mesmo mercado do que eu, para que eu evolua o meu nível nesse ponto, do ponto de vista de conhecimento, de capacidade de execução, de habilidade, ou então eu estou fadado a, de fato, se a empresa já tem a mentalidade de crescimento, eu ficar para escanteio ou ficar ali eternamente naquele platô. Então, isso do ponto de vista do profissional. Veja em que momento você está, independente da condição hierárquica. Do ponto de vista da empresa, se o empresário quer ajudar, se o gestor quer incentivar, porque a mentalidade da empresa, porque já faz parte da cultura da empresa desenvolver gente e principalmente desenvolver do ponto de vista de carreira, o que a empresa pode fazer? Ela pode estruturar esse programa, que eu estou falando de um primeiro passo, então o primeiro nível é esse, né? Esse mapeamento, e garantir que através de alguma ferramenta, por exemplo, as pessoas elas têm o auxílio, e eu digo isso através de uma ferramenta, porque nem todos, o Edson, é importante falar isso, têm a habilidade ou têm a competência ou mesmo conhecimento para poder mapear isso, como você e eu temos, porque nós somos profissionais dessa área. Nós temos ferramentas que fazem isso. Nós desenvolvemos ferramentas para fazer isso. Então, nem sempre uma simples pesquisa lá no Google ou lá no chat GPT vai dar para a pessoa a competência para ela fazer. Só que se a empresa der esse apoio, vou criar aqui uma estrutura, vou criar aqui um formulário básico com base em conhecimentos que outras pessoas têm dentro da empresa, e ainda que esse formulário ele seja, não estou querendo aqui puxar a sardinha para o nosso lado, mas já falando que a gente já tem isso pronto, tem ferramentas que vão auxiliar nisso, mas ainda que seja um formulário do Google, Google Forms, é preciso ter o conhecimento sobre o que vai ser colocado no formulário e que, se colocado, vai ajudar os profissionais lá dentro da empresa, depende se estão começando, se estão no meio de carreira ou se estão no estágio mais avançado, a analisar o momento em que eles estão. Conhecimento, capacidade de execução, aprendizagem, se eles têm realmente um ciclo de aprendizagem contínua ou não, se estão estagnados desse ponto de vista. E aí a empresa cria essa estrutura para a pessoa dar um primeiro passo em relação ao desenvolvimento de carreira. Show de bola, Gleides. Então vou dar, já que você falou de dar o primeiro passo, eu vou dar 3 passos aqui que eu acho que dá para se fazer e para depois evoluir, automatizar, fazer a coisa girar mais rápido, né? Porque sempre que você está começando a fazer algo, tende a tende a não sair da melhor forma possível. E isso é um problema, porque muita gente às vezes fala assim: "Ah, tá, vou fazer isso aqui", faz. Aí você vê, cara, não tá de acordo com a expectativa isso aqui. Podia estar melhor. Ao invés de melhorar para rodar a próxima etapa, abandona, porque não ficou bom. Mas nada que você faz da primeira vez fica bom. Por isso que na administração você aprende o ciclo PDCA, né? Que é como melhorar constantemente aquilo que você já faz. Por quê? Porque sabe que por 2 motivos específicos. Primeiro, porque sabe que da primeira vez que você faz não vai ficar bom, você tem que melhorar, lógico. Mas sabe também que a última vez que você fez, mesmo que seja 1000 vezes que você tenha feito, é que aquilo ali ainda pode melhorar. Sempre tem um ponto de melhoria. Então, o primeiro passo é justamente essa conscientização de que é possível melhorar. E do ponto de vista da empresa que quer começar a implantar isso, o primeiro passo é o gestor entender que é possível melhorar. Porque se ele não entender que é possível melhorar a partir do ponto que está, seja esse ponto julgado como um ponto muito ruim ou como um ponto muito bom, se ele não entender que dá para melhorar, ele não quer fazer mais nada. É o famoso time que está ganhando não se mexe, né? Só que, meu amigo, se você não mexe no time que está ganhando, seus jogadores vão ficar velhos com o tempo e vão perder de goleada. Então você tem que tirar um jogador por outro, tirar um por outro, tirar um para fazer caixa, tirar um porque precisa melhorar ali. Um cara que corre mais, dribla mais, posiciona melhor. O tempo todo você está olhando e falando, aqui dá para, aqui ali dá para melhorar. Então, primeiro gerar essa consciência. No colaborador, a mesma coisa. Porque quando você vai fazer, às vezes você vai encontrar colaboradores que. Isso aí é um pé no saco, eu não quero ficar mexendo com isso, não.
Isso é chato. Mas é porque ele acha que tá bom do jeito que tá. A famosa mentalidade fixa é a mentalidade de crescimento. E aí aqui já fica mais uma dica de um livro, se você quiser começar por aí, já começa lendo Mindset, de Carol Dweck, se eu não me engano, esse livro, uma psicóloga americana, que mostra justamente isso, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa ela tem dois estágios, vamos dizer assim. Desculpa. Tem aquele estágio aquela pessoa que pensa, cara, eu não aprendo isso não. Isso aí não é para mim, não. Eu não consigo aprender. Ou seja, mentalidade fixa. Acha que não consegue aprender e que por isso não adianta nem o esforço. Mas tem um outro perigoso também que você falou no início da conversa aí, que é aquele que fala assim: mas eu já sei tudo, eu já domino tudo. Mentalidade fixa. Que ele acredita que ele não pode evoluir, ele não precisa, ele não tem como, porque ele já sabe tudo. Então, aquele que acha que não sabe nada e não compensa nem tentar, e aquele que acha que já sabe tudo e por isso não tem nada para aprender, estão mais ou menos ali no mesmo nível em termos de evolução. Nenhum dos dois vai evoluir, nenhum dos dois vai crescer. Então, primeiro é trazer essa conscientização. Ler esse livro pro gestor, já começa com ele e depois com os colaboradores. Mas eu não gosto de ler. Mentalidade fixa, não gosto de ler, eu não gosto, eu não sei, eu não sirvo, eu não sou. Mentalidade fixa. De crescimento é assim, cara, se tem que ler esse livro para melhorar, eu vou ler. Mas se eu não tenho o hábito de ler, eu construo o hábito, qual o problema? Eu vou ler. Em último caso, se você não quiser ler, você procura um vídeo no YouTube, você contrata um palestrante, um mentor que vai te trazer toda aquela informação. Pode ser, fica a seu critério. E para os colaboradores a mesma coisa, entender essa mentalidade, primeiro conscientizar dessas questões para que ele fique aberto ao processo. Então eu estou no passo 1 ainda, tá? Conscientização. E aqui eu vou trazer uma outra teoria do aprendizado que corrobora com tudo isso, que é o aprendizado em 4 etapas. A primeira etapa é aquela chamada de incompetente e inconsciente. Porque incompetente todos nós somos, né, Gleison? Incompetente todos somos. Por quê? Tem um monte de coisa que ele não sabe fazer. E tem um monte também que eu nem quero saber, mas ok. Tem um monte que eu não sei fazer, eu sou incompetente. E tem uma série de coisas que eu nem sei que eu não sei fazer, porque eu nem precisei pensar nisso até hoje. Então eu sou um incompetente, inconsciente num monte de coisa, porque eu nem sei que eu não sei. De repente, quando surgir a necessidade de fazer, eu vou olhar para aqui e falar, não sei fazer isso. Ok. Mas enquanto não surgir essa necessidade, eu sou um incompetente inconsciente. A maioria das pessoas são incompetentes, a maioria não, todo mundo é incompetente inconsciente em diversas áreas. Só que quando há uma necessidade, eu olho para aquilo e falo, não sei fazer, eu mudei de estágio. Eu agora virei o incompetente consciente, porque eu sei que eu não sei. A partir de agora entra a mentalidade fixa ou a mentalidade de crescimento, que é, bom, já que agora eu tenho consciência que eu não sei, porque enquanto eu não tinha consciência, eu não tinha nem como fazer nada. Agora que eu tenho consciência daquilo que eu não sei e sei que é importante, ler o livro, por exemplo, então eu vou para o próximo passo, que é buscar o conhecimento e o aprendizado. A mentalidade fixa vai parar aqui. Isso aqui eu sei que eu não sei, larga para lá porque eu não quero aprender. A primeiro nível da mentalidade fixa se aplica aqui. E aí a pessoa para, estagna e vê os outros andando para frente e ela vai só ficando para trás. A mentalidade de crescimento vai falar, cara, então vou buscar o que eu preciso para saber isso aqui. E vai começar a estudar. E vai aprender, e vai praticar, e vai colocar o PDCA para rodar, e vai chegar num ponto que já vê que está fazendo bem feito. Ela muda de estágio. Ela entrou num estágio chamado competente consciente. Porque ela aprendeu, ela sabe que agora sabe fazer, e ela tem consciência disso. Então ela sabe que sabe. Show de bola. Aqui mora um perigo muito grande. Porque quando eu sei que eu sei, e eu me fecho aqui, a segundo nível da mentalidade fixa está aqui. Quando eu já sei que eu já sei. E aí eu falo, não precisa aprender mais nada. E aí vem alguém me ensinar a falar, qual é, velho? Já sei isso aí. E aí tem um curso aqui na cidade sobre um tema, eu falo, isso eu já domino, vou lá não. Aí, na verdade, quando eu cheguei nesse nível, a mentalidade fixa me travou,
eu já passei por um outro nível chamado competente. Não, desculpa, errei aqui, ó. Competente consciente. Aí eu entro num nível chamado competente inconsciente, que eu já faço até sem pensar, que é o último nível. Aí quando a mentalidade fixa se me pega aqui e eu não quero mais estudar, eu não vou para frente, eu entrei na mentalidade fixa de novo. Eu não vou para o próximo nível. Se eu não vou para o próximo nível, porque eu travei e falei, eu já sei tudo, eu voltei lá para o primeiro nível, que é incompetente, inconsciente, porque tem um monte de coisa para aprender que eu não quero aprender, que eu nem sei quais são. Então eu sou de novo incompetente, inconsciente. Então a mentalidade fixa, ela me traz para o primeiro nível o tempo todo. Ou seja, eu vou lá para trás. Então, a primeira coisa é conscientizar as pessoas dessas teorias, conscientizar as pessoas desses conteúdos, para as pessoas entenderem que é possível sim aprender uma série de coisas, o que ela quiser, desde que ela passe por essas etapas e pense o tempo todo: eu estou tendo mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento? Ah, Edson, tudo que você apresenta para mim eu tenho que aprender? Não. Se você falar, não, isso aqui não faz sentido, não vou aprender. Mas veja que agora eu sou incompetente, consciente, sei que aquilo não faz sentido para mim e vou agora dedicar ao que faz sentido. Então, o primeiro passo é a conscientização. Quando o cara entende que ele pode aprender, dá para ele aprender, é só rodar o PDCA, ele vai aprendendo, a prática, a prática, a prática, ele entra aí agora entra no segundo nível. E aqui eu estou falando do ponto de vista do gestor olhando para a equipe, tá? Que é a autoavaliação. Então, cara, aponta para mim exatamente o que você precisa aprender agora. Faça uma avaliação sobre você, sobre o ambiente, sobre o trabalho e me diz qual é o seu ponto de avaliação. Porque muitas vezes o gestor vai olhar para a pessoa e falar assim: rapaz, tem que aprender isso aqui. Calma. Primeiro conscientização, depois autoavaliação. Depois que fez uma autoavaliação e entendeu que precisa melhorar, aí você entra com o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que é exatamente o passo a passo que cada um precisa fazer para aprender aquilo que ele tem que aprender. Isso é desenvolvimento de carreira na empresa. Conscientiza, levanta o que é necessário, de preferência com autoavaliação, e agora ajuda o colaborador a criar o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que pode ser ler o livro que eu falei aqui, pode ser assistir um vídeo, assistir um filme, pode ser fazer um curso, pode ser fazer o curso e começar a praticar imediatamente, aí cada um vai fazer um planejamento específico para esse plano de desenvolvimento. Então, 3 passos simples, básicos, que, como você disse, a gente tem isso tudo automatizado na nossa ferramenta, mas que se o cara quiser, ele pode fazer lá no papel de pão, o que vai dar muito mais trabalho, mas ele faz o papel de pão e depois ele automatiza o processo. E aí ele automatiza um processo de desenvolvimento de todo mundo na empresa. Isso é desenvolvimento de carreira para a empresa. Luxo. Então, você que é empresário, gestor ou profissional que está nos ouvindo ou assistindo, né, a esse podcast, Talento, Gente, Gestão, já tem material aí para você, suficiente para você colocar em prática, para você executar. O Edson falou sobre PDCA, a gente nem combina aqui na prateleira, ó. A gente já falou dele outra vez também, né? Falamos dele em Deixa outros eu ver momentos. seu PDCA. Eu tenho que pôr o óculos. Tá lá no cantinho ali em cima. O que acontece? Ó, plan, né? O P, planejar. Então, planejar, o D, né? O do, fazer, checar, né? O check, o C de checar, checar como é que são as coisas, acompanhar, né? Verificar se aquilo que planejou está sendo executado, que é o do, o fazer, do jeito que precisa ser feito. E o act, de ação, que seria ou uma ação de melhoria ou uma ação corretiva. Então, essa é a estrutura do PDCA. E aí, quando você encaixa isso, né, quando você aplica isso a esse plano de desenvolvimento, você consegue, de fato, de uma maneira muito simples, fazer com que isso funcione aí dentro da sua empresa. E aí tem 2 caminhos agora, né, Edson? Ou o profissional, ou o empresário que ouviu, que está assistindo a esse podcast, vai simplesmente engavetar na cabeça essas informações, ou ele Mentalidade fixa. Vai fazer isso aí.
Exato. Ou ele vai começar a executar, vai começar a colocar em prática. Que a Porque tá, mentalidade de desenvolvimento, a mentalidade de crescimento vai fazer isso aí. exato. Tá desenhado, nós desenhamos aqui. Se você pegar aí um papel e caneta e for anotando esses passos que nós apresentamos aqui, está desenhado para você começar a implementação. E independente do seu nível de conhecimento, que às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa vida, mas o Edson, o Gleice fizeram curso, faculdade e leu um monte de trem. Nós fizemos com que todo um conhecimento que é amplo e extenso pudesse ser condensado aqui e simplificado nessas etapas. Então é pegar e fazer. E aí, uma jovem que, por exemplo, trabalha na área de atendimento, ela pode pensar assim, nossa, mas será que isso se aplica a mim? Como é que eu vou fazer? Aí você faz essa autoanálise. Agora você já está consciente de que é possível aqui melhorar algumas coisas na sua área, que é a área de atendimento. Por onde que você vai começar? Quando você se compara a você mesma de um tempo atrás, houve algum progresso? Qual foi o progresso? Quais são os conhecimentos e habilidades que você já tem do ponto de vista de atendimento? O que você acredita que se desenvolver vai te ajudar ainda mais nessa área que você atua hoje, na sua atual condição? Ah, Gleidson, Edson, eu acredito que se eu desenvolver a capacidade de ouvir a pessoa, às vezes falar um pouco mais alto comigo, gritar, ver um cliente, ele perder um pouco a paciência por causa de algum tipo de problema. Eu acredito que se eu aprender a lidar com as emoções de forma a não levar isso para o meu coração, não absorver aquilo, eu entender que naquele momento eu sou a melhor notícia na vida do cliente, então se tiver alguma forma, um livro, um treinamento para eu desenvolver esse tipo de capacidade, habilidade, eu acredito que já vou estar um passo acima em relação ao que eu estou hoje. Então, tá vendo? Olha você já, depois de ter tido consciência, dando-se a condição de dar próximos passos do ponto de vista de desenvolvimento de carreira, quer seja lendo o livro do Daniel Goleman, por exemplo, sobre inteligência emocional, quer seja participando de uma conversa com um profissional nas áreas de terapia, por exemplo, na área de psicologia, então tendo um apoio, né, uma assessoria de um profissional que vai te dar ali algumas técnicas para você lidar melhor com isso. Então, tá vendo? Um passo simples, mas que vai fazer com que você, do ponto de vista de carreira, deixe um estágio atual e avance para um outro estágio. E isso nos leva direto ao ponto. Acredito que com a estrutura que nós apresentamos aqui, né, fomos conectando os elementos, demos uma instigada também e uma navegada por vários níveis dentro da empresa, tanto do ponto de vista hierárquico quanto do ponto de vista de competência, chegou o momento do direto ao ponto. Aqui eu vou deixar um direto ao ponto, já que o Edson mencionou que gosta muito de olhar a perspectiva do empresário da empresa, eu vou balancear aqui e vou dar um direto ao ponto para o profissional, colaborador lá dentro da empresa, dependendo do nível que está. Qual que é o direto ao ponto para você? Faça um mapeamento do seu estado atual em relação à carreira. Senta e dedique alguns instantes para você mapear qual é a sua condição atual, o seu estado atual. Porque uma vez mapeado, você vai ter condições até de sentar com a empresa, com o seu gestor e fazer alguns alinhamentos estratégicos, se esse for o caso. Então, mapeie o seu estado atual do ponto de vista de carreira. Meu direto ao ponto vai no. Já que eu dei 3 passos, vai no primeiro passo. Para que a pessoa que estiver nos ouvindo aí conscientize-se ouvindo o que nós falamos e faça a autoavaliação. Você é mentalidade fixa, do tipo acha que não é capaz de aprender? Você se julga incapaz de aprender o próximo passo? Ou você é mentalidade de crescimento, do tipo eu vou aprender e vou fazer dar resultado o próximo passo? E aí depois disso você toma a ação que você quiser, né? Que a responsabilidade é de cada um.
Agora só vai para frente a mentalidade de crescimento. Então faça essa autoanálise, vê onde você está tendo essa mentalidade fixa para convertê-la para a mentalidade de crescimento. Perfeito. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Forte abraço e até o nosso próximo podcast. Até a próxima.